Olá, pessoal! Na videoaula anterior, refletimos sobre as metodologias de ensino de línguas não maternas, especialmente no caso dos surdos e o ensino de línguas orais. Vimos também como a escrita de sinais e a literatura surda ou visual podem contribuir no processo de alfabetização e letramento. Concluímos, com base na teoria sociointeracionista e na abordagem comunicativa, que o ensino de segunda língua deve ter um foco nas situações discursivas do dia a dia. A língua em contextos reais, na prática e no uso. Maria Cristina Pereira cita: o ensino de língua portuguesa para surdos ou ouvintes deve ter como foco 3 aspectos. Primeiro, na leitura de textos. Segundo, na produção de textos. E terceiro, na análise linguística. Nesta videoaula, vamos conhecer os detalhes da escrita do surdo, assim como analisar alguns materiais para o ensino de português para surdos disponíveis. Vamos começar? Bom, o primeiro passo a se tomar quando temos um aluno surdo é: não, calma. Também não é achar que o aluno surdo é responsabilidade do intérprete ou que o intérprete é a solução de todos os problemas. Não, ele é um apoio valioso em sala e pode ajudar vocês no processo de ensino de PL2. Mas vamos lá. O primeiro passo é refletir as seguintes questões. Conhecer a realidade do meu aluno e da minha aluna, surdo ou surda. O professor precisa saber algumas questões que refletirão em seu trabalho. Por exemplo, nível de surdez do aluno surdo, como a família se comunica com ele, as interações em casa, como se dão. Se ele frequentou sessões de fonoaudiologia, etc. Isso é parecido a montar um currículo do aluno. E nós sabemos que essas informações devem estar disponíveis na escola. Isso é muito importante, pois, como dissemos, reflete no trabalho em sala, nas escolhas didáticas, no suporte ao aluno, dentre muitas outras coisas. Além do mais, isso aproxima o professor do aluno. Isso mostra que o professor está interessado no seu aluno surdo e não apenas nos alunos ouvintes. Muitos surdos reclamam que o professor regente ouvinte nas escolas regulares inclusivas parecem distantes e que a interação do surdo em sala limita-se ao intérprete de Libras. Então, mostre que você é diferente, com ações como essas que explicamos. E também, por exemplo, chegando à sala, cumprimentando seu aluno surdo em Libras, pedindo ao aluno surdo, se é que vocês não têm sinal ainda, para ele criar um sinal para vocês. Essas coisas vão demonstrar empatia entre vocês. Segundo lugar, saber o nível de conhecimento do aluno surdo em Libras.
ou seja, a sua L1. Lembram-se como aprender L2 sem L1? Pois bem, investigue se o aluno surdo tem fluência na sua língua materna. Pergunte ao intérprete, porque isso vai refletir diretamente no aprendizado do português, pois isso está relacionado a aspectos cognitivos. Vejamos a definição de cognição. Relação entre língua e pensamento e suas conexões. A capacidade de adquirir conhecimento, seja de forma motora, como nas línguas de sinais, ou sonora, de modo que seja significativo. A terceira atitude é verificar se o aluno surdo está motivado a aprender português. Seria o para quê? Todos nós aprendemos de forma mais fácil ou mais leve se estivermos motivados, não é mesmo? Principalmente no caso dos surdos, que por questões históricas viveram ou sabem que no passado muitos surdos passaram pelo ouvintismo, audismo e imposição da língua oral, período no qual a surdez era considerada um problema a ser resolvido. Então, na sala de aula regular inclusiva, diga a seu aluno surdo que você respeita a L1 dele. E também a cultura surda. Diga ainda que Libras e português têm a mesma importância social e comunicativa. A Rosana, a nossa convidada especial, mostrou os pontos positivos para os surdos brasileiros saberem o português escrito e lido. Mostre a seu aluno também, ok? Dessa forma, esses 3 passos são um marco inicial no processo de ensino de português como L2 para surdo. Mas, agora vamos conhecer o perfil do surdo ao redigir. Vamos analisar as características da escrita do surdo e em que ela se difere da escrita de um ouvinte da mesma idade. Mas atenção, isso varia de surdo para surdo, dependendo de seu nível de conhecimento em língua portuguesa. Sobre esse assunto, vamos explicar detalhadamente sobre os níveis de interlíngua no caso dos surdos. Aguardem. A autora Fernandes, cujo texto está indicado na pasta de materiais extras no AVA, em sua pesquisa, ela analisa a produção escrita de adultos surdos e percebeu alguns detalhes, como, por exemplo, o uso inadequado dos verbos em suas conjugações, tempos e modos, uso inadequado ou falta de preposições, omissões de conectivos, omissão de verbos de ligação, falta de domínio e uso restrito de certas estruturas de subordinação, para a autora, tais dificuldades não devem ser encaradas como próprias do surdo, mas de um falante privado do contato linguístico. Esse falante reflete as mesmas dificuldades das apresentadas por um ouvinte no trato com outra língua.
Viram os textos A, B e C? Vocês acharam que foram escritos por surdos? Vejam só. Quem tem experiência de ler textos produzidos por surdos concorda que é muito parecido. E olha que no exemplo mostrado, a pessoa é ouvinte e possui uma língua materna oral, aprendendo uma L2 que também é oral. No caso dos surdos, parte-se de uma língua de sinais para uma oral. Maria Cristina Pereira diz que nunca é demais lembrar que as crianças surdas, filhas de pais ouvintes, quando chegam à escola, não dispõem, na maior parte das vezes, de uma língua, uma vez que as famílias usam o português oral, do qual, na melhor das hipóteses, elas têm acesso a apenas alguns fragmentos. Assim como as crianças ouvintes, também as surdas deveriam ser expostas desde cedo a práticas discursivas que envolvam a escrita, para assim começarem a construir suas hipóteses sobre a escrita. No entanto, pela falta de uma língua partilhada com a família, muitas são privadas do prazer de participar da atividade de contar histórias, por exemplo. Além disso, provavelmente, pelo fato de os filhos serem surdos, é muito comum que os pais não conversem com eles sobre quaisquer assuntos, sejam eles relacionados à própria criança, como ir à escola, festas, por exemplo, ou relacionados à família, à comunidade, à cidade, ao país, ao mundo. Então vamos fazer uma síntese das características da escrita em português dos surdos, disponível no nosso caderno didático. Agora vamos praticar. Vamos analisar um texto de um aluno surdo. Viram só? E então, as características do português de surdos que mostramos condizem? Sim. Por exemplo, uso de frases curtas, equívocos no uso ou conjugação verbal, na linha vermelha, vocês podem ver. Erro de concordância nominal, na linha azul. Uso equivocado de preposições, na linha verde. Isso acontece porque em sua L1 não há essas características gramaticais. Por isso, esse aluno está em algum nível da interlíngua, o que é totalmente normal para aprendizes de L2, L3 e assim por diante. Bom, mas o texto é compreensível? Sim, não é mesmo? O aluno explica as regras do jogo, fala das quantidades, enfim, o texto apresenta começo, meio e fim. Então, essas falhas de coesão
não atrapalham a compreensão da mensagem. Portanto, o texto tem coerência. Vamos simular aqui o passo a passo dessa atividade? Como seria? Vamos imaginar que eu sou professor de português, com um L2, e aí eu começo a dialogar com meu aluno surdo, em Libras, claro, sobre brincadeiras. E pergunte a ele qual é a favorita dele. Ele me responde que é bolinha de gude. E eu pergunto, tem regras? Quem ganha? E assim eu vou motivando meu aluno a produzir um texto em sinais, um texto visual. O segundo passo é pedir que ele produza um texto em português escrito, contando exatamente o que ele me disse em Libras. Bom, vamos considerar que esse aluno tenha por volta de 14 anos e esteja no nível intermediário de português, aproximadamente. Então, esse foi o produto. Eu aproveito desse texto para mostrar a ele os equívocos que cometeu. Na verdade, não são erros, mas apenas inadequação. No português, se compararmos a um ouvinte. Então, o próximo passo é, de posse do seu texto, eu vou explicando para ele, em Libras, as diferenças entre os sinais e as palavras. Vou comparando as duas línguas. A ponte, lembram? Vou exemplificar. Por exemplo, no título do texto, eu posso explicar para ele que em Libras não temos sinais masculinos, femininos, não há gênero. Mas em português há. Existem palavras que combinam com feminino e palavras que combinam com masculino. Então a palavra brinquedo, em Libras o sinal é assim, não tem gênero, mas em português é masculino. Então seria o. Na primeira frase, eu posso perguntar para ele se o nome é Aleph ou Alex, é um F ou um X? E seguindo, posso perguntar para ele também por que ele dividiu Aleph e amigo Gustavo e Rodrigo e Victor. São dois times? Como é isso? Por que essa divisão? E leio a frase inteira para ele. Aleph e amigo Gustavo, ou Alex e amigo Gustavo, Rodrigo e Victor, joga, está de bolinha de gude. Eu mostro para ele o verbo jogar e digo que se é mais de uma pessoa, o verbo seria jogam. Precisa do M no final. Esse verbo de ligação, está de bolinha de gude, na verdade, eu mostro para ele que se a ação está acontecendo, é contínua, em português a gente coloca o NDO. E aí há a concordância, estão jogando bolinha de gude. Seguindo, Victor primeiro jogar bolinha. Eu posso explicar para ele a posição das palavras. Então, Victor joga a bolinha primeiro. E aí o verbo jogar, a gente já conjuga. E assim vou mostrando para ele passo a passo, comparando Libras com o português.
também importante é elogiar as partes que estão coesas ou coerentes, para ele ver que também ele teve bastantes acertos. Uma outra parte, Aleph, bolso para bolinhas, de Good 6. Aqui já revela palavras mais soltas, mas entendemos que ele quis dizer que Aleph tem 6 bolinhas de gude no bolso, ou guardou no bolso, ou tem guardado. E aí a gente vai mostrando para ele, inclusive em Libras o verbo colocar ou guardar é locativo, então depende de onde você guarda. Então você pode mostrar para ele a ordem sintática. Aleph tem 6 bolinhas de gude no seu bolso, ou Aleph guarda ou guardou 6 bolinhas de gude no seu bolso. Depende da intenção que ele quis dizer. E aí eu já pergunto a intenção para ele. O que você quis dizer? Ele explica em Libras e você faz a ponte para o português. E explicando que essa preposição para não caberia aí nesse contexto. No final, a última frase, a conclusão. Victor, campeão, amigos perder bolinhas de gude. A gente pode explicar para ele que faltou um verbo de ligação. O Victor foi campeão e os amigos perderam bolinhas de gude, porque ele está narrando uma história que aconteceu no passado. E com isso, a gente vai usando a linguística contrastiva, as duas línguas, a ponte, usando a Libras, para esclarecer a estrutura do português. E a gente pode também pedir que ele reescreva o texto com essas adequações. Viram como é o processo? Este foi só um exemplo de atividade, mas há vários tipos que devem estar em coerência com o perfil do aluno. Conhecimento de português, a sua idade, enfim. Disso concluímos que o ensino de português para surdos deve partir de um currículo individualizado. Ou seja, os professores ensinam aos alunos surdos a partir da própria escrita do surdo, fazendo a ponte com a sua língua materna. Assim, na sala de aula regular inclusiva, deveria haver 2 currículos, um para ouvintes, que o MEC já propõe, e um para os surdos, que também seria de responsabilidade do MEC. Vou mostrar um exemplo de um livro didático de língua portuguesa adotado pelo PNLD, Livro de Ensino de Português para Ouvintes, isto é, PL1. Pelas imagens, podemos perceber que o livro segue a abordagem comunicativa e a teoria socio-interacionista. Ok. Como, por exemplo, no aproveitamento do conhecimento prévio ou experiência de mundo dos alunos. Também motiva os alunos a pensarem e fazerem conexões na língua. Ou seja, para ouvintes está ótimo, porque foi um material elaborado pensando-se em uma criança de 12 anos, porque o livro é de 7º ano. Então, uma criança ouvinte de 12 anos já possui esses conceitos da oralidade. Então, o livro possui uma lógica oral. Vejam como os aspectos linguísticos são apresentados.
Então, o livro não sugere o trabalho com a linguística contrastiva, pois é um livro de ensino de língua oral para ouvintes. Mas e os surdos? Além do nosso caderno didático, que na segunda parte elenca várias atividades práticas do ensino de PL2 para surdos, vou mostrar um material, um livro pensado na lógica de PL2 para crianças surdas. Viram a diferença? O aproveitamento das expressões faciais no tema Quem sou eu? Uma unidade de abertura para a produção escrita? Vejam. Viram? Situações comunicativas de leitura e escrita gradativas, sempre mediadas pela língua de sinais. Esse livro encontra-se na pasta de materiais extras em nossa sala virtual, ok? Mas você pode pensar assim: eu tenho um aluno surdo adolescente, ou jovem, ou adulto, e esse material para crianças não está adequado para essas idades. Não tem problema. Você pode utilizar esse material didático como base, como referência. E aí você pode produzir atividades que condigam com as idades mencionadas. Ou ainda, você pode confeccionar suas próprias atividades, baseadas no contexto do seu aluno. Agora que você já sabe como se dá o processo de PL2. Na próxima videoaula, vamos mostrar mais exemplos e explicar detalhadamente isso, ok? Nesse meio tempo, estudem, deem uma olhada nos materiais complementares, realizem os fóruns e atividades práticas. Estamos aqui para ajudar vocês.